refúgio está em Deus. Nós vamos ouvir a pregação da palavra. Eu quero fazer um estudo com vocês hoje, tá, irmãos? Como toda pregação, eu vou pregar de uma maneira um pouco diferente. Eu não quero trabalhar um texto específico. Eu tive o privilégio, Deus foi muito bom com a gente. Eu queria ter estudado com vocês todo o livro de Salmos, nas reuniões de oração. Talvez se não fosse a pandemia a gente tivesse adiantado muita coisa. Mas pela graça de Deus a gente conseguiu chegar até o Salmo 40, se eu não me engano. E além do Salmo 40, a gente também pôde estudar os Salmos de romagem, os Salmos de degraus, Salmos, 14 Salmos, 120 ao 134. Além disso, eu pude expor alguns outros Salmos avulsos, E isso é muito bom, irmãos, poder entender o livro dos Salmos. Porque o livro dos Salmos é um livro diferente dos outros livros. É o maior livro da Bíblia, 150 capítulos, 150 salmos, 150 textos. Além do Salmo 119, que se divide em muitos outros textos, e é um salmo grande, 176 versículos. É um livro diferente no sentido de que não são apenas textos, são orações e ao mesmo tempo são músicas, ou seja, é um livro poético. E a gente aprendeu que o livro dos Salmos, como poesia, como arte, a poesia ela tem a função pela sua própria natureza, ela toca a alma, ela entra na alma de um jeito. É a função da poesia, a função da arte, é transformar o texto, é espiritualizar o texto, é capacitar o texto, facilitar com que o conhecimento ele entre na nossa alma de maneira profunda. Então o Salmo ele foi escrito dessa forma, para que ele tocasse mesmo o nosso coração. E é impressionante porque no nosso coração ele toca de várias formas, porque o Salmo, João Calvino disse que o Salmo é como a anatomia de todas as partes da alma. Quer dizer, o Salmo ele tem essa capacidade de tocar em todas as partes da nossa alma, ou seja, ele toca a alma de maneiras diferentes. Ele trata da nossa alma em vários aspectos. A gente tem muitas emoções. Uma hora a gente está irado, outra hora a gente está alegre, está feliz. E o Salmo tem essa capacidade de tocar a nossa alma nesses aspectos. A gente tem salmos de lamentação, quando a gente está muito triste. A gente tem ali o Salmo 40, o salmista clamando por ajuda, por auxílio, por causa das dificuldades que ele tem passado. Mas a gente tem salmo de alegria, de louvor, de ações de graça, como é o Salmo 100. Você só encontra ali alegria o tempo todo. Você tem salmos de louvor diretamente a Deus, como o Salmo 29. Salmos imprecatórios também contra os inimigos, como o Salmo 69. Então, a gente tem salmos que tratam de várias partes da nossa alma. Eles fazem com que a palavra de Deus se encaixe em qualquer situação da nossa vida. Então, o salmo ele foi escrito exatamente com essa função, para que ele ampare a gente em qualquer momento da nossa alma. O momento mais obscuro da nossa alma até o momento mais luminoso, o momento mais claro. Então, irmãos, eu queria estudar com vocês, eu vou tentar, dessa forma, fazer com que a gente entenda um pouco da estrutura, da composição de todo o livro dos Salmos. Então, vamos tentar fazer dessa forma, Vamos tentar entender do que se trata todo o livro dos Salmos. Porque é muito comum a gente pensar que o livro dos Salmos é um livro jogado na Bíblia. Simplesmente pegaram um monte de coisa e jogaram ali 150 textos e jogaram tudo junto. Mas não é assim. O livro dos Salmos ele possui uma estrutura. Ele é como um prédio. Ele é bem construído. A gente consegue entender como é que ele funciona. Por quê? Porque ele é como a Bíblia. Ele é composto de muitas partes, mas ele tem uma unidade. É aí que eu quero que vocês peguem. O livro dos Salmos são 150 salmos, são diversos textos, mas ele possui uma unidade. Ele possui uma unidade literária. Ele possui uma unidade dentro dele que guia todo o livro dos Salmos.
E ele possui uma estrutura também. Tá? Então eu queria que a gente, com muito cuidado, entendesse esse livro, para que a gente pudesse aproveitar bem ele. Quando vocês meditarem na casa de vocês, quando vocês cantarem o saltério, tá? E quando vocês orarem também o salmo. Então vamos tentar entender como é que esse livro funciona. Tá bom? Eu queria que a gente pegasse pelo menos um texto para servir de base. Eu queria que a gente lesse pelo menos o Salmo número 1. Mas a gente vai procurar compreender todos os salmos. Tá? Não tenho tempo para isso, não tenho muito tempo para isso, mas pelo menos eu vou tentar aproveitar o máximo tempo que eu tiver aqui. Salmo número 1. Diz assim: preciosa e maravilhosa palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha ao vento, como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O finalzinho, o último versículo do Salmo 2, por favor, irmãos. O último versículo do Salmo 2. Ou melhor, o 11 e o 12. Diz assim: servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Amém. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, te louvamos, Senhor, porque tua palavra é maravilhosa, porque tu é Deus bendito para sempre. E nesse momento nós nos inclinamos para ouvir a tua voz, porque dependemos completamente disso, porque esse é o nosso prazer e alegria, Senhor, te ouvir, para te obedecer, e para viver para ti, Senhor, porque a tua glória, Deus, é o nosso prazer. Por isso, nos abre o nosso entendimento nesse momento, para que possamos absorver o máximo que tu tem para nós, da tua maravilhosa sabedoria, revelada na tua lei. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então, como eu falei, né? É importante que a gente entenda o livro dos Salmos, a quantidade de salmos que tem, a quantidade de texto que tem nesse único livro. É importante que a gente trate ele como uma unidade. Ou seja, é um livro que possui muitas partes, mas ele é guiado por uma única ideia, né? Por uma única linha. Ele possui uma unidade, quer dizer, tem algo que une ele. Tá? Tem algo que une os 150 salmos ali. Tá bom? Então, para que a gente entenda a estrutura desse livro, é importante a gente entender como é que ele funciona. Por exemplo, o livro dos Salmos é um único livro, mas ele é composto, na verdade, de 5 livros. Eu creio que os irmãos já tenham percebido isso. Se vocês olharem na Bíblia de vocês, aí no Salmo 1, em cima do Salmo 1, está escrito, tem o título, livro primeiro, que vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Correto? Eu acho que tem isso aí na Bíblia de vocês. Livro 1, do Salmo 1 ao 41. Então, o primeiro livro dos Salmos, ele vai só do Salmo 1 ao 41. Se vocês abrirem lá no Salmo 42, por favor, vocês vão observar o segundo livro do Salmo. O segundo livro do Salmo, ele vai do Salmo 42 até o Salmo 72. O segundo livro dos Salmos começa no 42 e vai até o 72.
O terceiro livro do Salmo, a partir do 73, vai do Salmo 73, lá em cima, até o Salmo 89. Ainda há o quarto livro. O quarto livro vai do Salmo 90, não está escrito aí na Bíblia de vocês, até o Salmo 106. E por fim, o quinto livro, que vai do Salmo 107 até o Salmo 150. Tá? Então, a Bíblia, o livro dos Salmos, ele é composto, na verdade, de 5 livros. Certo? Para quem não sabia, para quem nunca tinha se atentado para isso, são 5 livros que compõem todo o livro dos Salmos. E aí é impressionante que a gente entenda que, se são 5 livros, como qualquer livro, cada livro possui um tema. Como, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve uma das suas cartas, ele está escrevendo com um tema ali, ele está sendo guiado por uma ideia. Por que ele escreveu aquela carta? Porque ele não pegou a mesma carta que ele tinha escrito para a igreja de Roma e mandou para a igreja aos Gálatas. Porque ele estava tratando de cada igreja em particular, de cada contexto em particular. Então, assim, da mesma forma, o livro dos Salmos, composto de 5 outros livros, cada um desses livros possui uma ideia que é enfatizada nesse livro. Tá? Mas se vocês observarem, irmãos, cada um desses livros, ele é guiado por uma única ideia, que une todos eles. Que ideia é essa? Se vocês observarem o final do salmo de cada um dos livros, eles vão terminar basicamente da mesma forma. Por exemplo, o último livro, o último salmo do primeiro livro, o Salmo 41, é o último salmo do primeiro livro. Ele termina dizendo assim, o último versículo, por favor. Salmo 41, versículo 13. Diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Amém. E o último versículo do último capítulo, do último salmo do segundo livro, o Salmo 72. Abram comigo, por favor. Salmo 72, versículo 20. Melhor, a partir do versículo 18. Diz assim, Salmo 72, verso 18. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Fim das orações de Davi, filho de Jessé. Por favor, o último versículo do último salmo do livro 3. Salmo número 89. Salmo número 89. O versículo 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. E por último, irmãos, o Salmo 106, o último livro do livro 4, o último capítulo do livro 4, termina dizendo assim, no último versículo, verso 48. Salmo 106, verso 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga, amém, aleluia. E o quinto livro? O quinto livro, ele não termina exatamente assim. É muito parecido. Só que o quinto livro, na verdade, não possui um único salmo final. O quinto livro, ele encerra não só o final do quinto livro, mas ele encerra também o livro do Saltério como um todo. Impressionante que, na verdade, os últimos 5 salmos do Saltério, eles são um salmo de louvor. Na verdade, vocês observaram que o último versículo de cada livro, ele termina louvando a Deus. Bendito seja o Senhor, amém, aleluia. Bendito o Senhor dos exércitos, amém, amém. Bendito Deus de toda a terra, amém, aleluia. Mas aí quando chega o último livro, ele na verdade não tem apenas um versículo. Ele tem 5 salmos.
que vai do Salmo 146 até o Salmo 150. Todos esses 5 salmos, eles encerram todo o livro louvando a Deus, dizendo assim: louvai ao Senhor toda a terra. E aí o último versículo final termina dizendo: louvai ao Senhor. E o 147, louvai ao Senhor. E o final do 147, louvai ao Senhor. E ele vai assim até o 150. Então, 5 capítulos encerram todo o livro dos Salmos louvando a Deus. Isso faz com que a gente entenda que o que guia o pensamento de todo o livro do Saltério é o louvor. O louvor a Deus é aquilo que traz, faz com que a gente entenda qual é a natureza de tudo isso que está escrito no livro dos Salmos. O livro dos Salmos é um livro de louvor a Deus. O fim pelo qual ele foi escrito foi louvar a Deus. O que une absolutamente, perfeitamente, o que determina a unidade desse livro é a glória de Deus. Deus deve ser glorificado. Você lê o Salmo, seja ele um salmo de lamentação, de tristeza, seja ele um salmo de imprecatório contra os inimigos, seja ele um salmo de alegria, não importa. O final dele é: Deus deve ser glorificado. Deus deve ser glorificado quando você louva Ele na sua alegria, mas Ele deve ser glorificado também na sua tristeza. Ele deve ser louvado. Imagine Jó, por exemplo, quando perdeu tudo. Ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Ele deu, ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então a gente aprende aqui, pelo final de cada livro, que a unidade desse livro é o louvor a Deus, a glória de Deus. Então, a unidade, irmãos, a unidade do pensamento é que o fim da estrutura do Salmo é a glória de Deus. Entretanto, né, ele diz, esse estudo ele é baseado num livro, tá? Um livro que chama A Estrutura dos Salmos, o Fluxo dos Salmos. Ele diz que, entretanto, no final do Saltério, não encontramos essa declaração no final de um salmo particular. O Salmo 150 não termina com o mesmo tipo de declaração que os outros salmos finais. A razão é que o Saltério conclui com 5 salmos de adoração, salmo doxológico, do 146 ao 150. E como é que todos esses salmos se interrelacionam? Segundo o autor desse livro, que é onde é baseado esse estudo, os salmos eles possuem 2 colunas. 2 colunas. Essas colunas, elas sustentam todo o livro do Saltério. E elas se encontram em 3 pontos. Tá? Pensem nisso como um prédio. Esse prédio, ele flutua. Ele não é colado no chão. Ele está elevado, ele tem um estacionamento embaixo dele, um espaço. E esse prédio ele é sustentado por 3 pilares, um em cada ponto do prédio. E esses pilares, eles são formados de 2 colunas. Tá? Ele tem 2 colunas num ponto, 2 colunas em outro ponto e 2 colunas em outro ponto do prédio. Que colunas são essas? Essas colunas são 2 temas. Esses temas se encontram no Salmo 1 e no Salmo 2. Depois se repete no Salmo 18 e no Salmo 19. E depois se repete mais uma vez no Salmo 118 e no Salmo 119. Tá? Essas 2 colunas se repetem 3 vezes. Elas sustentam o prédio do Salmo, do Saltério, em 3 pontos. Que temas são esses? Que está lá no Salmo 1, no Salmo 2, no 18, 19 e no 118 e no 19. Esses temas são a lei do Senhor e o Messias. Olhem comigo, por favor, o Salmo 1 e depois o Salmo 2. O Salmo 1 e o Salmo 2 nós lemos, tá? Nós já lemos o texto, para repetir a leitura. O verso 1 e o verso 2 do Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está
na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Dia e noite. Veja, o tema desse primeiro salmo é a lei do Senhor. Ele vai trabalhar o primeiro salmo todo em volta da lei. E aí vem o salmo 2. E é interessante, irmãos, se vocês observarem, o salmo 1 ele começa dizendo: bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor. E o salmo 2 ele termina trazendo essa mesma ideia, essa mesma expressão. Veja o salmo 2 como ele fala, o verso 11 e o verso 12. Salmo 2, verso 11 e 12. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Veja, o primeiro salmo ele começa relacionando a nossa bem-aventurança, a nossa alegria, à lei de Deus. Bem-aventurado que guarda a lei. E o salmo 2 termina dizendo: bem-aventurado, bem-aventurado a todos os que nele se refugiam. Os que se refugiam em quem? No Filho, no Messias. E aí todo o Salmo 2 ele gira em torno do Messias. Todo o Salmo 2 fala a respeito de um rei futuro que vai reinar sobre o mundo. Esse rei é Cristo. Então essas duas colunas, tá? A lei e Jesus e o Messias, elas sustentam todo o livro do Saltério. Todo o livro da adoração. A lei do Senhor e o Senhor da lei. A lei do Senhor e o Messias. Isso é o que vai conduzir a nossa adoração. É assim que nós vamos adorar a Deus. Isso é o que vai sustentar a adoração do povo de Deus. Tá? Todo o saltério é sustentado por isso. E aí esse tema, a lei e o Messias, vai se repetir lá no Salmo 18, que vai falar sobre o rei, sobre o Messias, e o Salmo 119, que vai falar sobre a lei. E aí o Salmo 118 vai repetir e vai falar novamente sobre o Messias, e vai terminar falando sobre a lei. O Salmo 119 trata da lei do Senhor. O maior salmo da Bíblia, você lembra? Tá? E aí, irmãos, agora que a gente entende mais ou menos que o fim do saltério, a finalidade do saltério é louvar a Deus. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, aleluia. E que essa adoração ela é sustentada por duas colunas. A lei e o Messias. Agora a gente vai entender do que trata cada um dos livros do Saltério. O livro dos Salmos ele é constituído de 5 livros, como a gente viu. Mas cada um desses livros, eles têm um contexto. Por exemplo, o primeiro livro, que vai do capítulo 1, do Salmo 1, até o Salmo 41, ele trata segundo o autor, ele trata da confrontação. Ele trata do conflito, da luta. Por exemplo, veja comigo o Salmo número 3, o versículo 1 do Salmo 3. O versículo 1 do Salmo 3 diz assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Então só, essa ideia dos adversários, os que se levantam contra Davi aqui, esse conflito marca a vida do salmista. Tá? Davi é um salmista aqui, é o escritor de quase todo o primeiro livro. Isso deve nos levar a entender que o conflito, a luta, é a marca da vida do bem-aventurado. Tá? Apesar de que a gente encontra muito confronto no primeiro livro, esse tema ele vai se espalhar por todo o livro dos Salmos. Mas ele é mais enfático no primeiro livro. Tá? Então, o conflito vai marcar a vida do bem-aventurado, a vida daquele que guarda a lei do Senhor, a vida daquele que beija a mão do ungido do Senhor. A luta vai marcar a vida do crente. Confronto. E ele diz no Salmo 3 que os seus adversários são inúmeros. Quais são os nossos adversários, irmãos? Nós temos muitos adversários. O pecado, nosso próprio coração, o diabo que está ao nosso redor querendo devorar a nossa alma, as tentações desse mundo.
os inimigos do Evangelho que querem destruir a igreja. Como são inúmeros os nossos adversários que se levantam contra nós. Esse é o tema do primeiro livro. Mas é impressionante porque o confronto ele caminha com uma certeza. Por exemplo, se você olhar o Salmo 4, o verso 1, o verso 3 e o verso 8 diz assim: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Sabei, pois, que o Senhor, verso 3, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Verso 8, em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esse é o tema do primeiro livro. A luta, a confrontação. Davi estava o tempo todo sendo massacrado. É interessante porque são inimigos pessoais dele. Ele trata da luta particular dele. Saul queria matar Davi o tempo todo. Absalão, seu próprio filho, perseguia Davi. E a vida de Davi era essa: Senhor, como são muitos os meus inimigos. E depois ele ora: mas o Senhor me guarda de todos eles. O Senhor tem me guardado de todos eles. Por isso, em paz eu me deito e logo durmo. Essa é a vida do bem-aventurado. Essa é a ideia do primeiro livro. Então aqui, portanto, irmãos, nesse primeiro livro, do Salmo 1 ao 41, é refletido aqui o princípio fundamental da história da redenção. Se encontra lá na Gênese da nossa história. Em Gênesis 3, verso 15, Deus diz: porém inimizade entre a descendência da serpente e o filho da mulher. E a partir daí começa uma luta entre as duas descendências. É um confronto contínuo até o final de todas as coisas. A igreja, o crente vai ter que lutar. A gente vai ter que enfrentar o inimigo todo dia, matar o leão todo dia, como Davi, todos os dias. Pecado. Qual é a nossa esperança? Por que nós podemos dormir à noite em paz? Porque alguém já venceu por nós. Por causa do Messias, o ungido do Senhor. Ele derrotou Golias por nós. Ele destruiu os nossos inimigos por nós na cruz. Tá? E aí essa imagem do confronto, ela se repete lá no Salmo 18. É muito perfeito ali o Salmo 18, se vocês lerem depois, é um salmo longo. Mas o Salmo 18 é a vida do rei Davi ali, é a imagem perfeita do que está posto no primeiro livro dos Salmos, especialmente no Salmo 18. Então o Salmo 18 nos ajuda a entender bem o que é isso. Ele foi escrito quando o Senhor libertou Davi de todos os seus inimigos. E Davi começa dizendo: Deus é o meu refúgio, meu escudo, minha fortaleza. Ele me libertou de todos os meus inimigos. E aí o ungido do Senhor ganha vitória sobre os inimigos. Então essa é a primeira ideia do primeiro livro, irmãos, tá? Isso aqui a gente pode trabalhar só numa aula. Mas eu queria que a gente passasse para o segundo livro. O segundo livro vai do Salmo 42 até o Salmo 72. 42 até o 72. E o tema do segundo livro dos Salmos não é mais a confrontação, o conflito, mas é a comunicação. Tá? Segundo esse autor, chamado Paulo Robertson, a ideia do livro 2 é a comunicação. Falar. Qual a ideia da comunicação? É um livro onde há a declaração do reino soberano do Senhor sobre toda a terra, sobre todos os povos, e o chamado para que todos os povos se arrependam. Então é um livro que a gente vai perceber que o salmista ele procura se comunicar não só mais com o povo de Israel, exclusivo, mas com todo mundo. Se você observar, por exemplo, o Salmo 47, o verso 1 a 3. Abram comigo.
Salmo 47 faz parte do segundo livro, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo, Rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Veja só, ele chama todos os povos para adorar. Quem não adorar a Deus vai ser esmagado por ele. O Salmo 48, verso 3 a 5, por favor. Salmo 48, verso 3 a 5. Diz assim: nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. Aí, irmãos, o verso 1 diz assim: grande é o Senhor, muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobrancelho, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, aos lados do norte, cidade do grande rei. O verso, só por fim, irmãos, por favor, o Salmo 49, verso 1 a 4. Salmo 49, verso 1 a 4. Povos todos, escutai isto. Dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe. Os meus lábios falarão todos juntamente, ricos e pobres. Verso 3. Os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Veja só, diz: povos todos. Ele está se comunicando com toda a terra aqui. Que Deus seja reconhecido por todo mundo. Impressionante, irmãos. Como é que é no Salmo 2, que Davi, que os salmistas, eles falam especialmente, geralmente, como um chamado para que o mundo reconheça a Deus. E é interessante porque nesse livro a gente observa, no livro 2, que o nome de Deus, por exemplo, que mais se repete é o nome Elohim, que é traduzido por Deus, que é aquele nome que está lá em Gênesis capítulo 1. Criou Elohim o céu e a terra. Criou Deus o céu e a terra. Por que esse nome Elohim é o que mais se repete no livro 2? Mais do que qualquer outro saltério, mais do que qualquer outro livro. Porque o nome Elohim, ele é o nome do Criador. É o nome que revela a Deus como Criador de toda a terra. Diferente, por exemplo, do nome Yahvé, que é traduzido por Senhor, que é o nome que diz respeito ao povo da aliança. Ele só é Senhor, com letra maiúscula, sobre a igreja. Mas ele é Deus, Elohim, sobre toda a criação. Então é no livro 2, o livro da comunicação, que a gente vê esse nome mais enfático se repetindo, porque ele está falando aqui com toda a terra. Ele é Elohim, ele é Deus sobre vocês. Porque o nome Elohim também era um nome quando os idólatras se referiam aos seus ídolos. Eles chamavam de Elohim. Mas só há um Elohim, só há um Deus. Vocês devem dar glória a esse Deus. Então o livro 2, o livro da comunicação, ele está chamando todos os povos a reconhecer Deus como Deus. Tá? Por exemplo, isso fica tão enfático no Salmo 51, que é o Salmo do arrependimento, onde Davi, ele é tido como o primeiro a se arrepender do seu pecado. E agora ele chama os outros a se arrependerem. No Salmo 51, no verso 12 e 13, se vocês olharem, por favor, Davi ora assim, 51, verso 12 e 13. Restitui-me a alegria da tua salvação. Sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti.
Veja, Davi se arrependeu do seu pecado. Agora ele chama que todos se arrependam, se convertam a Deus. Por isso, o livro 2 é o livro da comunicação. É o livro do chamado ao reconhecimento de Deus. Para que você saiba que Deus é Senhor e o Senhor é Deus. E aí, irmãos, para que a gente não se prolongue muito, eu queria que a gente entendesse o livro 3. Tá? O livro 1 é o livro da... Me ajuda aí. Confrontação. O livro 2, outra pessoa, por favor. Comunicação. Da comunicação. E o livro 3 é o livro da devastação. Tá? O livro 3, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89, é o livro da devastação, o livro da destruição. Por quê? Porque é o livro onde a maioria dos salmos tratam do contexto em que o povo de Israel foi exilado, foram levados para a Babilônia, exilados. Nesse exílio eles perderam a terra deles, o templo foi destruído, Jerusalém foi destruída, os muros foram destruídos, e eles não tinham mais rei. Tudo foi tomado deles. Por isso é no Salmo, no livro 3, que a gente encontra, por exemplo, o Salmo 88, que é o único salmo de todo o livro dos Salmos que termina sem esperança. Os inimigos do livro 3, eles são diferentes dos inimigos do livro 1. O livro 1, você lembra que é no livro da confrontação. Mas o inimigo do livro 1 eram inimigos pessoais, eram os inimigos de Davi. Mas os inimigos do livro 3 são inimigos internacionais. São outros povos que se levantam contra o povo de Israel. Então a gente tem no livro 3 uma linguagem própria do cativeiro. Tá? É nesse livro que nós encontramos o Salmo 88, o Salmo onde não há esperança. Porém, deve ser observado também, irmãos, que o Salmo 88 ele é seguido pelo Salmo 89, que é o Salmo que termina com esperança. Por quê? Porque o Salmo 89 ele faz a transição para o livro 4, mas a gente vai entrar lá. Então, o Salmo 89 ele é o Salmo que descreve o que aconteceu com o povo de Israel. O Salmo 89, se vocês abrirem, por favor, o Salmo 89, que é o último livro do livro 3, o último Salmo do livro 3. O Salmo 89, ele vai descrever as coisas terríveis que aconteceram com o povo de Israel. Você vai observar, por exemplo, o versículo 46. O salmista ora, diz assim, Salmo 89, verso 46. Até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? O que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade? Verso 50. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, de como trago no peito a injúria de muitos povos, como que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Veja como é que termina esse salmo. Salmo 89. Ele descreve aqui como os inimigos têm vilipendiado o rei. O que tinha acontecido no período do exílio? O rei de Israel tinha sido pego, os seus olhos tinham sido vazados, né? Ele foi torturado, teve seus olhos vazados, que era o que era tido como rei inimigo, para humilhar ele, transformá-lo num cego, incapaz de reinar. Tudo tinha sido destruído, irmãos. Mas no Salmo 89 há também uma esperança, porque no meio da devastação, finalmente eles relembram as promessas de Deus. O Salmo 89, ele começa fazendo referência a isso. O verso 1 diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações
a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Vejam só, eles não tinham mais nada. Entendam aqui. Não tinham nada, eles tinham perdido tudo. O que restava para eles? Só restava a promessa feita a Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7. Deus tinha prometido para Davi que o trono de Davi ia durar para sempre. Oxe, mas eles pegaram o rei, vazaram os olhos do rei. A gente está sem rei, a gente está sem terra, a gente não tem reino, a gente não tem templo. Está tudo um caos, tiraram a gente do nosso lugar. Como é que Deus disse para Davi que o trono dele ia durar para sempre? Que o reino dele ia durar para sempre? Eles só tinham agora a promessa. Eles só podiam se amparar na promessa de que um dia Deus iria voltar para reinar sobre eles. Mas e aí, até que Deus voltasse? O que a gente tem? A gente tem uma verdade, irmãos, maravilhosa, que aí entra no livro 4, onde o povo de Israel amadurece. Portanto, o tema do livro 4 é a maturação. A maturação. O livro 4, ele vai do Salmo 90 ao 106. Qual a ideia? É que ali, quando eles estavam cativos, eles aprenderam uma coisa. Eu não tenho rei mais. O que resta para nós? Aí eles entenderam. Deus é o nosso rei. Mas eu não tenho templo, nem terra para adorar. Deus é o lugar da adoração. Deus é o templo. É no Salmo 4, é no livro 4 que eles entendem que mesmo sem terra, eles podem adorar a Deus. Mesmo sem rei, eles ainda tinham um rei. Olhem comigo o livro 4. Onde o povo de Israel amadurece. Se vocês observarem, por exemplo, o Salmo número 93, o livro 4 começa no Salmo 90, né? Olhem o Salmo número 93, por favor. Salmo número 93 diz assim, verso 1 e 2. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade. Está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Salmo 95, irmãos, por favor, verso 1 a 3. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo, o grande Rei acima de todos os deuses. Salmo 97, irmãos, por favor, verso 1. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Salmo 99, verso 1. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Essa é a ênfase do livro 4. O Senhor é Rei. É impressionante que o livro 4 não faz referência a nenhum outro rei, nenhum rei humano. Você não vê referência no livro 4, a não ser a Deus como rei. Porque eles aprenderam na dor, na devastação do livro 3, eles aprenderam que havia um rei sobre eles. Perderam o templo, eles aprenderam que Deus é o seu templo. Impressionante, irmãos. É exatamente a experiência que o profeta Isaías tem, em Isaías capítulo 6, que começa dizendo, no ano da morte do rei Uzias, e eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. No ano que o meu rei morreu,
Deus reinava sobre nós. Que maravilhoso, né? Essa é a maturação. A gente aprende até qual é a função do sofrimento na vida do bem-aventurado, do crente. Que você entenda, quando você não tiver nada, Deus é tudo para você. Essa é a ideia da maturação, da maturidade. Na dor eles aprenderam. Por isso que o Palmer Robertson usa esse termo, né? Eles amadureceram. Então o Salmo 4 é caracterizado por isso, por essas referências a Deus como rei. Ele é rei, ele é rei. Tá? E nós entramos então no livro 5, irmãos. E o tema do livro 5, que vai do Salmo 107 ao Salmo 150, é a consumação. Consumação. Onde tudo chega ao fim. Qual a ideia da consumação? Consumação é o destino final de todas as coisas. A gente vai encontrar esse tema no livro 5, que é o último livro, o sinal. Se vocês observarem comigo, por exemplo, o Salmo número 107, que é o primeiro salmo do livro 5. O Salmo número 107 introduz o quinto livro. É impressionante porque ele faz referência às aflições do povo que se encontram no primeiro livro e no terceiro livro, e a libertação final do povo. O Salmo 107, versículo 1 a 6, diz assim: Aleluia! Perdão, é o Salmo 106. Salmo 107, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Veja, eles chegaram no resgate, na libertação final. Os que Ele resgatou da mão do inimigo. Congregou de entre os povos, de entre as terras, do Oriente e do Ocidente. Veja a comunicação. Ele trouxe o seu povo de toda a terra, do norte e do mar. Verso 4. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Ele os livrou das suas tribulações. E aí você vai para o verso 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Verso 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Verso 28, irmãos. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou. Por aí vai. Até aqui no final, verso 43. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. É disso que trata o quinto livro. A libertação final do povo de Deus. Depois que Ele trouxe o seu povo. O Salmo 107 ele faz referência ao Egito. Quando Deus liberta o seu povo do cativeiro. Ele traz todo o seu povo. Mas é interessante essa linguagem, né, que ele usa. De todos os cantos da terra. Esse é o destino final, quer dizer, todo o seu povo foi salvo. Todo o seu povo foi salvo. Então, irmãos, e aí é que está a beleza do quinto livro. Não dá para observar tudo que tem, né, nesse salmo, mas o quinto livro ele termina com, não um versículo em particular, mas com 5 salmos. Vai do Salmo 146 até o Salmo 150. Todos esses 5 livros, todos esses 5 salmos, do 146, 147, 148, 149 e 150, eles começam e terminam da mesma forma. Vocês observarem, por favor. Salmo 146, versículo 1. Salmo 146, versículo 1. Ele começa dizendo assim, verso 1 e 2. Aleluia! Louvai a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida.
cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E o verso 10 termina dizendo: o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Veja, ele começa com aleluia e termina com aleluia. Em outras versões é louvai ao Senhor, que é a mesma coisa, aleluia ou louvai ao Senhor. E termina, louvai ao Senhor. Salmo 47, versículo 1. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico do louvor. E o verso 20. Não fez assim nenhuma outra nação. Todas ignoram seus preceitos. Aleluia. Ele termina. Ele começa, aleluia. Termina, aleluia. Salmo 148, versículo 1. Aleluia. Louvai ao Senhor do alto dos céus. Louvai-o nas alturas. E o verso 20 termina dizendo, o verso 14 termina dizendo: ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Salmo 149, irmãos, verso 1 e verso 9. Aleluia. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. E o verso 9. Para executar contra eles a sentença escrita, que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Então chega o Salmo 150, que conclui dizendo: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. E o Salmo 6 termina dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Só uma observação final, irmãos. O Salmo 150, ele começa o Salmo dizendo: aleluia, louvai a Deus. Onde? Louvai a Deus no seu santuário. É isso? Que imagem é essa que a gente tem no Salmo 150? Essa é exatamente a ideia da consumação. Finalmente o povo de Deus entrou no santuário do Senhor para habitar com o Senhor. Que nos dá essa certeza é o que está registrado aqui e lá no Salmo 23, verso 6, no livro da confrontação e da luta. Quando eles estavam sofrendo, o Salmo 23, verso 6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pessoal, o que Davi esperava lá no Salmo 23? Bondade e a misericórdia me seguirão, e eu tenho certeza que eu vou habitar para sempre na casa do Senhor. Finalmente chegou esse dia. Aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. O Senhor mesmo guia o seu povo como bom pastor da nossa alma. O Salmo 23, sem dúvida, ele faz referência a Cristo, que passou por tudo que nós passamos, que nós devemos passar para conquistar para nós tudo o que nos é prometido. Ele mesmo entrou primeiro no santuário, para que em seguida o seu povo entrasse. Está registrado lá em Hebreus capítulo 6. Ele foi o precursor, ele entrou no céu, para que depois nós entrássemos. Porque esse é o propósito da sua obra. Por exemplo, a oração de Jesus em João capítulo 17, verso 24, ele expressa o seu desejo quando ele diz assim: a minha vontade é essa, que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Essa é o destino final do povo de Deus. Nós vamos estar com Ele no seu santuário. Aleluia. Assim é que termina o Salmo 150. Assim é que termina todos os salmos do livro 5, do 146 ao 150, que conclui, na verdade, todo o saltério, não só o quinto livro. Da mesma forma que o Salmo 1 e o 2, eles introduzem não só o primeiro livro, mas todo o livro dos Salmos, o 146 ao 150 ele conclui não só o quinto livro, mas todo o livro do Salmo. Então ele termina dizendo: e todo ser que respira louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Essa é a proposta desse livro, irmãos.
Foi para isso que Cristo morreu por nós. Para que nós louvássemos a Ele para sempre. E Ele fosse rei sobre nós. Ungido, o Messias sobre o seu povo. E nós guardássemos a sua lei perfeitamente. Enquanto não chegamos lá ainda, lembre, Deus é rei sobre o seu povo. Quando o presidente falhar, quando as autoridades desse mundo falharem, Deus é rei sobre nós. E quando nós falharmos, que ainda vai existir pecado até lá, lembre que o nosso rei, ele se tornou também servo por nós, para fazer o que nós não conseguimos fazer, e ser perfeito no nosso lugar. E o servo perfeito, sofredor, é rei sobre o seu povo, para sempre. Ninguém pode tomar o tempo, porque Deus é o tempo. Ninguém pode tomar a coroa, porque Deus é o nosso rei. Amém. Aleluia. Que Deus então nos ajude, irmãos, a lermos a sua palavra e a meditarmos na sua palavra e a descansarmos na sua promessa. Vamos então louvar